Uau, eu sempre gosto de gravar vídeos falando sobre experiências, falando sobre tudo aquilo que o grande Criador do Universo oportuniza que eu venha viver, ser e experimentar. E a partir do momento que a gente realiza algumas descobertas, a gente começa a ter um novo prisma da vida e a gente começa a ser direcionado para uma nova dimensão. A partir do momento que nós, seres humanos, a gente compreende que nós não somos um corpo ocupando um espírito, e que sim, nós somos um espírito ocupando um corpo, a gente começa a viver a vida com uma nova perspectiva e a gente começa a buscar novos entendimentos e a gente passa a vislumbrar uma nova experiência humana. Por quê? A gente sempre é conduzido a um processo de aprender alguma coisa em relação à dor, em relação à alegria, em relação à esperança, e nós seres humanos sempre nos sentimos abatidos, sempre nos sentimos diminuídos, a gente sempre se preocupa muito com aquilo que as outras pessoas irão falar ao nosso respeito, a gente sempre tem muito medo de falar em público, na verdade a gente tem medo de errar em público, e a gente vai ao longo da nossa vida cultuando algumas situações que não fazem nenhum sentido para a nossa existência. E a partir do momento que você começa verdadeiramente a estudar sobre a espiritualidade, você consegue compreender que existe uma tríade, o corpo, a mente e a alma. Aí eu pergunto para vocês, o que é que a gente faz para que a gente possa cuidar do nosso corpo? É evidente que a gente se alimenta de uma forma saudável, entre aspas. Algumas pessoas fazem isso, nem todas as pessoas têm essa consciência de se alimentar de uma forma saudável. Algumas pessoas, elas praticam exercícios físicos, elas dormem satisfatoriamente, têm uma boa noite de sono, e isso é reparador. Outras pessoas, elas praticam o ritual da meditação é muito importante. Tudo isso faz parte de você tranquilizar também o teu corpo e deixar o teu corpo no estado de energia positiva. Mas aí tem outro lado, que é a mente. O que é que as pessoas fazem com a mente? A meditação, ela serve tanto para o corpo como para a mente, porque eu compreendo que a partir do momento que a gente fortalece a nossa mente, a gente está fortalecendo o nosso corpo. E a partir do momento que a gente fortalece o nosso corpo, compreendendo que o nosso corpo é o condutor do nosso espírito e que a gente deve sim ter muito cuidado, ter muito carinho e tratar muito bem o nosso corpo, a gente começa a entrar em outra dimensão. A gente começa a ter uma consciência de mais responsabilidade. Por quê? Tudo aquilo que acontece de negativo na vida humana parte da primícia da falta de responsabilidade. Se nós hoje observássemos mais os princípios básicos que regem a vida, que regem o universo, nós seres humanos, nós não seríamos submetidos a tantas dores, a tantas tragédias, a tantas coisas negativas. Só que acontece o seguinte, o homem não respeita a natureza, o homem não respeita a sua própria essência humana, o homem não respeita a sua essência espiritual. A partir do momento que eu estou completamente desconectado do todo, que eu estou desconectado da natureza, que eu acredito que eu sou uma parte separada da natureza e não acredito e nem tenho a consciência que eu faço parte da natureza e que eu e a natureza somos um. É evidente que a gente passa a nossa vida toda sofrendo, a gente passa toda a nossa vida buscando alternativas para a felicidade, a gente passa toda a nossa vida tendo uma incompreensão muito grande sobre a nossa existência, porque a gente verdadeiramente não está pautado naquilo que é princípio. E os princípios, eles fazem bem para a nossa vida. Por outro lado, a falta de cumprimento dos princípios traz a destruição. E é muito simples você analisar uma pessoa que ela está cumprindo os princípios básicos e as pessoas que não estão respeitando os princípios da vida, as leis da natureza. Por quê? Geralmente, se você observar agora na porta de um bar, vai estar lá uma pessoa que não está cumprindo com o princípio da saúde, essa pessoa não está preservando o seu corpo, essa pessoa não está guardando a sua saúde física, muito menos a sua saúde espiritual e sua saúde mental. Então existe essa tríade corpo, mente e alma. E se a gente não buscar esse equilíbrio de fortalecer o corpo, de fortalecer a mente, de fortalecer a alma, a gente vai sucumbir, a gente vai cair num processo de depreciação. Por quê? Às vezes tem pessoas que focam muito em conquistar bens materiais, em alcançar riqueza, em ganhar muito dinheiro, e essas pessoas acabam perdendo o foco da vida, que é você adquirir a sua expansão mental. A partir do momento que você cresce mentalmente,
você consegue adquirir esse equilíbrio espiritual. E o equilíbrio espiritual está exatamente no todo. O equilíbrio espiritual não está em você buscar dinheiro, em você comprar carro novo, em você viajar todos os dias da sua vida. O equilíbrio mental está exatamente nessa pauta, quando você descobre que corpo, mente e alma precisam de cuidado, precisam de seguir alguns princípios. Se você não dorme bem, você não acorda com disposição. Se você não acorda com disposição, você vai ter um dia altamente irritante, um dia sem energia. Você vai dormir, você não vai conseguir ter um dia, uma noite legal, porque o seu dia não foi bom. Então o que é que acontece? Existe uma causa e efeito. A partir do momento que a gente adquire esse conhecimento espiritual, que nós somos realmente seres espirituais ocupando um corpo, portanto, nós somos seres espirituais vivendo uma experiência humana. E o que é que eu tenho que aprender através dessa experiência humana como espírito, como ser humano? E as pessoas, às vezes, elas não meditam sobre isso e elas passam a vida delas deixando com que a vida as conduza, quando, na verdade, somos nós que temos que conduzir a vida. A partir do momento que nós adquirirmos essa responsabilidade e essa consciência que eu sou espírito, eu tenho que, a cada dia, vislumbrar mais a possibilidade de que uma árvore também ela tem o seu espírito, o espírito da natureza, e tudo é energia, tudo é vitalidade, tudo é força, tudo é poder, mas o poder das coisas só está dentro da consciência que a gente consiste em nutrir do poder dessas coisas. Eu acredito que cada pessoa ela tem sua própria consciência da sua existência humana, e essas pessoas, elas, na sua grande maioria, elas agem pautadas da sua experiência de vida, em tudo aquilo que foi acontecendo ao longo da sua jornada, mas, infelizmente, algumas pessoas, elas foram criadas, elas foram educadas, catequizadas em um universo que elas não conseguiram ainda atingir esse prisma de elevação e da consciência de você compreender que você é um ser espiritual, que você tem poder, que o todo está em você, que você está no todo, e aí você resolve buscar muitas coisas fora de você que você só vai conseguir encontrar fora, que você só vai conseguir encontrar dentro. As pessoas buscam fora da sua mente as coisas que estão na sua mente, as pessoas buscam tratamento de algo que simplesmente elas mudando o paradoxo, a forma de pensar, elas já vão mudar a forma de sentir. E quando você muda o sentimento, você muda tudo. Não adianta você querer mudar nada na sua vida se você não muda o sentimento. Você casou com alguém e aí você sofre nesse casamento. Não adianta você querer mudar o sentimento que você tem em relação ao teu esposo e simplesmente você resolve se separar, quando na verdade você não resolveu mudar o teu sentimento que você tem em relação a ele. Não adianta você querer sair da pobreza e você entrar no mundo da riqueza se você não muda o sentimento de escassez, se você não muda o sentimento de não pertencer a esse lugar. Então você nunca vai mudar a sua vida se você antes não muda o seu sentimento. Para você mudar a tua mente, você primeiro tem que mudar a forma de pensar. Quando você começa a pensar diferente, você vai começar a sentir diferente. E o poder está no sentimento, porque nós somos seres espirituais. E todo poder vem do espírito. Se você analisar, todo poder vem dentro de você. A gente dorme, a gente acorda, a gente tem alguns desejos, algumas vontades, mas tudo isso parte do nosso mental. E no nosso mental habita o espiritual. Quando você fortalece a sua mente, você fala, eu posso, eu quero, eu vou. É isso que acontece na tua vida. Ao contrário, é você falar, eu não sei se eu quero, eu não sei se eu posso, e eu não sei se eu vou. A dúvida não pode resistir no campo espiritual. Por isso que algumas pessoas, elas oram e elas recebem um milagre, uma cura de uma doença, elas conseguem um resultado positivo, porque na mente delas, elas trabalharam o positivo. Na mente delas, elas não trabalharam com dúvida. Quando você levanta e pisa o pé no chão, você fala, ó, hoje eu estou disposto a viver o melhor dia da minha vida. Hoje eu estou disposto a ser feliz. Hoje eu estou disposto que nada me incomode, nada vai tirar a minha paz, nada vai roubar a minha alegria, a minha energia vital. É exatamente isso que acontece. Mas quando você levanta, olha para os céus e pergunta, caramba, o que é que vai ser do meu dia? O seu dia vai ser exatamente aquilo que você programou para que o teu dia pudesse ser, porque o processo está na mente, tudo é mental. Então você vibra no campo espiritual através dos teus pensamentos. Os teus pensamentos moldam as tuas ações. Então existe uma coisa chamada intenção. Qual a sua intenção para o dia de hoje?
existe uma coisa que é fantástica chamada imaginação. Imagem, cérebro, imagem espiritual, força, corrente, vibração, energia, imaginação. Você tem uma imagem e uma ação, uma imagem na ação. E muitas pessoas às vezes não refletem, não meditam sobre o poder da imaginação, não meditam sobre o poder da ação, e essas pessoas elas vivem a vida delas colocando a responsabilidade da felicidade, da alegria, das conquistas nas mãos de outras pessoas. Você só vai ter poder a partir do momento que você assumir que você é o poder. Você só vai ter energia a partir do momento que você assumir que você é energia. Você pode começar a correr hoje e se cansar no primeiro quilômetro. Amanhã você já vai estar mais preparado para correr 10, 15, 20 quilômetros e pode chegar um dia de você falar, olha, hoje eu vou correr uma maratona, e você ter essa capacidade, porque você já descobriu o mecanismo de como chegar lá. Então o processo de tudo é mental. Tente sempre alimentar a sua mente de bons pensamentos, tente sempre cuidar do seu corpo e cuide do seu campo espiritual. Busque uma conexão com o todo, busque se alimentar de energias positivas e perceba o seguinte, quando a tua vida, tudo que acontece é negativo, é porque você está desconectado do todo. Quando você deseja o mal para os outros, quando você tem inveja, quando você tem ódio, é porque você está desconectado. Então é muito fácil você perceber quando você está alinhado ou quando você está desalinhado com o universo. Espero que esse vídeo possa impactar na tua vida e te auxiliar de alguma forma. Pega esse código e abraça para a vida. Sucesso sempre.